com consultoria para tirar dúvidas sobre todos os tipos de vacina e a atualização do cartão de vacinação. Vacina Plínio Bacelar, equipe e estrutura para atendimento domiciliar, escolar e nas empresas, em qualquer lugar da região. Rua José do Patrocínio, 89, com estacionamento próprio. Telefone 22 32 34 34 30, 22 9 99 43 93 69. Vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. Oito horas 13 minutos. Seguimos com o Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM, ao vivo pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram. Você pode conferir, daqui a pouco esse programa vai estar editado em podcast, logo mais tem reprise na Plena TV, enfim, em todos os canais aí para você nos acompanhar. Seguimos com o tempo em Campos, segue também nublado, com chuva. A máxima para hoje, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, é de 25 graus, não tão alta como vinha, né, desde a semana passada, mas a sensação térmica aumenta por conta da umidade relativa do ar. Isso aí vai dar uns 28, quase 30 graus, dependendo da hora. A mínima é de 20, faz 22 graus agora aqui no centro da cidade. No oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e também de Radimed Diagnósticos por Imagem. Voltamos com o Folha no Ar, que hoje recebe dois craques. O Arnaldo Garcia, você já ouviu, né, que é o craques da latinha, né? Radialista, jornalista também. Tem hoje a função de apresentador de TV lá na Plena, né? Você sabe que eu fiz esporte na Plena também? Cláudio César era diretor lá, eu fazia Pleno Esporte. Como é que é o nome do programa agora? Pleno Esporte. Pleno Esporte. Ontem foi ao ar a edição inédita, né? 15 para as 8 da noite. Entrevistamos o Anderson Lima, que é um jornalista, um camarada realmente extraordinário, que é diretor da AMS TV, que é a geradora, né, a agência que gera os conteúdos da Federação de Futebol do Rio de Janeiro. E colocamos aqui na Plena, né, posso dizer aqui porque a gente está no Grupo Folha, né, estamos bem aqui próximos e tal, da sede da Plena, uma transmissão do jogo no último sábado, em que o Donana venceu a equipe do São Francisco da Itabapoana, a liga de lá, por 1-0 e foi campeão da Copa FERJ LCD, uma competição sub-23, uma competição muito legal, que é a melhor competição que a Liga de Campos faz, né, em que pese ela possa melhorar muito, e colocamos também na tela da Plena TV com um sucesso realmente extraordinário. Então, essa vinda nossa, ou a ida nossa para a Plena, ela tem assim tem alguns objetivos. Primeiro solidificar bem o programa, colocar o programa bem do jeito que a gente quer que ele esteja, e principalmente respondendo na questão da audiência, que está caminhando, e também na questão comercial, que é um segundo momento. Óbvio que uma coisa até depende da outra. E fazer também uma extensão, por que não? Um programa com um tempo maior, quem sabe uma mesa redonda, uma coisa desse tipo. Então, a gente está caminhando. Sonhar não custa nada, ou quase nada. E também, além do Arnaldo Garcia, está também o nosso Rian Souza, que é jornalista, narrador esportivo, acompanhou aí também o Goitacás nesse acesso. Agora da B2 ele foi para B1, que é a terceira divisão do Campeonato Carioca. Cara, e sensacional que a época que eu fiz a Plena Esporte, Cláudio César falou, rapaz, tem muita história. Meu pai do céu. Grande Cláudio César, abraço forte para ele. Cesário, né? Cláudio César. Rapaz, conhece muito amigo, de televisão. Gosto muito do Cláudio César. Conhece muito de televisão. Ele falou, Nogueira, você está acostumado com o negócio de americano, Goitacás, tá proibido de falar isso. É para falar de time de várzea. Rapaz, eu caí para dentro. Eu devo ter lá em casa umas 50 camisas de clube aqui, de time de legal, de bacana. Mas tem muito. Tem que saber onde é que tá. Vai ter guardado.
E aí, cara, eu fui fazer um desses jogos aí, assim, de time amador, lá no campo do Roxim. Foi onde eu comecei. Anjo de Carvalho. No estádio Anjo de Carvalho. Onde eu comecei fazendo ponta em campos. Americano jogando com o Flamengo, eu toda hora. Aloysio! Oi, só pra ele me chamar pra eu entrar, né? Isso antes da plena. No rádio ainda. Aí, essa outra historinha. Aquele afã de querer dar informação, afã de querer falar. Aloysio, oi! Fala, Nogueirinha, como é que tá aí? Por aqui segue 0-0, o Roxinha acabou de ter uma chance agora aqui, quase que abre. Você estava informando um jogo. Eu estava informando. Legal. E Flamengo e Americana, alguma coisa grande assim. Aloysio, Figueiredo, dá o tempo aí, só chama assim, saiu o gol. Meu pai, muito bom. Com 20 anos, você tá pronto para tudo. E aí, cara, eu descobri lá um time, e assim, foi legal a forma gentil que eles me pediram para fazer a reportagem. Não, você faz a nossa aqui também, que eu fui para fazer um de 9 horas, aí cheguei mais cedo um pouco, estava acabando, os coleguinhas lá, Falta de Ar Futebol Clube. Bicho, sensacional, foi espetacular, eu fiz aquilo por livre e espontânea pressão. Turma lá eu gosto muito. Turma lá da comunidade, e depois tive que fazer a reportagem, botar no ar e avisar. Tocou na gatonete lá depois. Opa, sensacional. Que beleza. Mas vamos lá, vamos falar agora de Vasco e Corinthians. Eu ouvi aqui os melhores momentos, numa impressão rápida. É claro, é decisão, mas o Vasco traz de lá uma vantagem importante. Assim, falando como torcedor, cara, assim, um pouco entendedor de futebol, o Fluminense, toda vez que joga com esse negócio de vantagem, ele se dá mal. Não sei o que ele arruma. Se bem que, enfim, com aquele time que está lá, ele pode jogar com 10-0 de vantagem que ele não ganha. Mas isso agora também virou implicância. Mas o Vasco tinha uma vantagem, perdeu a vantagem contra o Fluminense. Também não vejo o Vasco lá com... Enfim, essa coisa de vantagem, de empate, me parece que dá uma... não, calma aí, gente. Tomamos um gol, mas não podemos... O Vasco pode empatar de 0-0 a partida agora. De volta no Maracanã para poder ter... Mas aí tem pênalti. Ou ter pênalti. Pênalti. Então, eu tô falando, não, se ele empatar, se tomou um gol, já era. Tá de 0-0 o jogo. Não, 0-0. São 180 minutos. A diferença agora, Nogueira, é que ele ontem foi que ele não precisa fazer placar nenhum elástico. Pode fazer 1-0, ganhar o jogo, acabou. Sim, é questão simples. A vitória é simples. O Corinthians também. A vitória é simples. Não precisa. Eu só quero pedir ao Rian, que é vascaíno. Não, claro, perfeitamente. Para ele... Você viu o jogo? Vi. Gostou? Se ele não visse, ele morreria. Hã? Ele morreria. Não teve como. Você não assistisse ao jogo? Eu morro se eu ver tal de Canóbio, Freitas jogando, rapaz. Eu morro. Você acha que eu vi Vasco e Fluminense? Canóbio pra você, pro nosso Galvão é Chernobyl. Chernobyl. Soltou essa, né? Ridículo. Mas ele não tem culpa. O Everaldo não tem culpa. Culpado é o presidente do Fluminense que contrata essas tranqueiras. Que contrata esse resto do mundo. Futebol momento, o cara tá lá arrebentando, você contrata o cara não dá conta do recado, de onde aonde veio? O Freitas estava arrebentando, aonde o Everaldo arrebentou? Arrebentou, tá lá e tal, jogando pra ele correr da torcida. O empresário chegou, falou bonito lá no ouvido do presidente, do diretor lá, aí você, por quê, pô? Aí você falou, meu amigo, isso é peixe salgado no lugar de bacalhau. Tá bom. Falar em bacalhau, tá aí o Vasco. Todo dia o cara não vai comer bacalhau, hoje que bacalhau. Vasco da Gama, lá agora que eu lembrei. E aí, ficou como entendedor de futebol, como torcedor, gostou do Vasco da Gama? Beto tá lembrando aqui que sumiu todo mundo aqui da internet hoje. Os flamenguistas, Mário, os caras ganharam tudo, pai, só porque perdeu o Mundial. Pô. Então, Rian, como você viu o Vasco e como você consegue projetar essa final agora no Maracanã da Copa do Brasil, que dá ao Vasco da Gama aí pode ser um divisor de tempos para o Vasco, que está o quê? Desde 2014 sem um título. Desde 2016 sem um título. O último foi o Carioca, né? O Copa do Brasil 2014.
Copa do Brasil 2011. 2011, são Tá 14 anos. Isso. Tinha um 14 no meio aí. Nogueira, eu costumo falar que o Vasco, pra mim, é o time mais bipolar do futebol brasileiro, né? Ele é capaz de ganhar do Santos de 6, ganhar bem do São Paulo de 3, ganhar do Cruzeiro em São Januário fazendo uma partida dominante e ao mesmo tempo perde por Juventude, perde... enfim, é dominado em outras partidas, ganha 4 seguidas, perde 5 seguidas. Esse é o Vasco da Gama do Fernando Diniz. Emoção você vai ter sempre, tá? Porque você não sabe o que esperar desse time. Mas tem um ponto muito importante que eu acho que aconteceu principalmente após a vitória contra o Internacional, que foi um companheiro, um amiguinho ali pro Barros, que faltava muito esse cara ali como segundo volante do Vasco, né? Passou o Hugo Moura, passou o Cocão, e o Thiago Mendes, que já chegou há um tempo atrás no Vasco, parece que ele conseguiu ter o ritmo de jogo e tá jogando uma bola arrumada com o Cauã Barros ali, o jovem do Vasco que retornou esse ano. E o meu grande receio como torcedor e até jornalista cobrindo mais o futebol do Rio, analisando mais, era o seguinte: o Vasco tem que sair vivo de São Paulo. Porque o Vasco nunca venceu na Neoquímica Arena, desde quando ela foi inaugurada, se eu não me engano, em 2013. É sempre porrada que o Vasco toma jogando na Neoquímica Arena. O Corinthians é uma pedra no sapato da vida do Vasco, né? Você coloca aí Mundial de Clubes de 2000, Libertadores, quartas de final de 2011, Copa do Brasil de 2009, enfim, tem polêmica de arbitragem envolvida? Tem, mas o Corinthians sempre foi uma pedra no sapato do Vasco. Eu fiquei muito surpreso ontem com a dominância do Vasco. Ah, Rian, mas o Vasco amassou o Corinthians? Não, mas o Vasco ditou o ritmo da partida durante os 90 minutos. O Corinthians só conseguiu fazer alguma coisa no erro do Vasco. E o meio-campo do Vasco, para mim, foi o ponto-chave de ontem, né? Cauã Barros, Thiago Mendes jogaram muita bola e conseguiram inibir o Garro, que é o cérebro desse time, e o Depay, o Memphis Depay, o holandês. Então, assim, o Corinthians ficou sem saída, porque o forte do Corinthians é esse. O Corinthians não joga com pontas. O Corinthians joga com atacante centralizado. O Yuri Alberto, o Memphis Depay, o próprio Garro. Então, assim, o Vasco conseguiu tirar o ímpeto do Corinthians jogando dentro de casa, que é sempre muito forte e é muito chato. A torcida do Corinthians é a torcida dos mais enjoados do futebol brasileiro, canta o jogo todo. E não deixou o Corinthians gostar da partida, sabe? Ser dominante, botar a bola na trave, fazer pressão. Léo Jardim fez uma defesa ontem no jogo. E uma defesa difícil no lance do Yuri Alberto, que estava impedido. O Vasco colocou bola na trave, teve chute de fora da área, teve um gol impedido, muito bem anulado, do Ryan. Enfim, o Vasco gostou da partida. E sair vivo de São Paulo é o que dá esperança para o próximo domingo. O Maracanã vai estar daquele jeito, né, Arnaldo? E aí é um jogo da inteligência. Ontem foi o jogo do estudo e o jogo que vem é o jogo da conclusão desse estudo. Ontem você aprendeu o que fazer para se ganhar do Vasco. E o Vasco aprendeu ontem o que fazer para ganhar da equipe do Corinthians. Vai ser um jogo talvez melhor tecnicamente do que o jogo de ontem, né? Porque há uma decisão aqui. Penso até que o Corinthians vai ser um time conservador por jogar fora dos seus domínios, por jogar fora de casa, mas é o Corinthians que tem uma responsabilidade enorme com a massa torcedora. Lá, né? Exatamente, com a massa torcedora incrível por trás no global, mas o Vasco vai ter também um apoio presencial de um torcedor que está ávido por um título, por um torcedor que é louco pelo Vasco da Gama, por um torcedor que vê o Vasco, como foi dito na primeira fala de você com o Rian, que vê o Vasco devendo um título e um título importante, um título que eleva bastante o Vasco. E vou dizer mais ainda, eu penso que o Vasco vai fazer em 2026 uma campanha extraordinária, tá? Do ponto de vista do que tem sido o Vasco. O Vasco tem deixado muito a desejar, e já não é de agora, muito a desejar, time inconstante. O Vasco está chegando ao final de uma crise
na minha concepção. Por quê? Porque ele vivenciou a crise, sabe onde está o problema e como tem força, tem camisa, é um clube realmente tradicionalíssimo, vai saber corrigir tudo isso de ruim que aconteceu nos últimos tempos. Aquela aventura da 777 lá, a Partner, foi uma coisa horrorosa, tanto que ficou pelo meio do caminho. O Vasco tem tanta força, e eu tenho assim, um carinho, um respeito enorme pelo Clube de Regatas Vasco da Gama, porque é um clube que tem uma história incrível, né? Uma história social incrível, tem o Vasco, uma história esportiva incrível, tem o Vasco da Gama, e, sem dúvida alguma, é como se fosse nós contra eles, ou seja, o Flamengo bem, nos últimos anos, claro, né? O Flamengo bem pra caramba e o Vasco sendo ali o seu antagonista e vice-versa. O Vasco bem pra caramba e o Flamengo sendo ali o seu antagonista. Então, por esses aspectos, eu penso que o clube vai dar uma virada muito grande, porque ninguém fica em crise o tempo todo também. É impossível você ficar... Você não aprende nada, então eu penso que o Vasco aprendeu, sabe de tal problema, vai resolver o problema, e tem Dona Leila também chegando aí, dando aquela moral pro Vasco, né? E tem um cara que merece ali mais que todo mundo, que é o Pedrinho. Sim. Que bicho guerreiro, hein, cara? Eu vou te falar um negócio. Quando que tem de jogador de futebol... barco furado, eu vou te contar um negócio. Não. Ali... Quando eu vejo o vascaíno reclamando do Pedrinho, cara, dá vontade de sair de perto, arranjar briga, porque eu não consigo entender. Eu não sei o que seria do Vasco... Se não fosse o Pedrinho. Se não fosse o Pedrinho, porque o Vasco, assim, não é questão de fazer time. Fazer time era o menor dos problemas do Vasco. Sobrevivência. Era questão de primeiro você tirar o que estava... Aqui, me perdoe, cara, assim, eu tenho hoje uma outra visão das coisas na vida e tal, mas tenho muita preocupação de falar, mas é como se fosse uma doença que ele tirou do Vasco e livrou o Vasco da morte. O Vasco ia acabar, ia morrer, acabou, os caras chegaram ali, tipo, acho que a melhor colocação que eu poderia usar aqui é um parasita. Chegou ali, um parasita sugando o sangue do Vasco e afundar o Vasco essa SAF. O Pedrinho tá fazendo o que Jorge Salgado, o que Campelo, o que Eurico Miranda, o que o saudoso Roberto Dinamite não fizeram lá atrás, que é organizar a casa. Exatamente. O que o Bandeira fez com o Flamengo, gente, não tem segredo, é trabalho. O Pedrinho, ele colocou os bens dele como garantia da recuperação judicial do Vasco. Imagina, Arnaldo, Nogueira, Beto, você chega em casa e vira pra sua mulher e fala assim, mulher, vou falar um negócio pra você aqui, eu botei a nossa casa aqui como garantia aqui pro Vasco. Isso que dor de cabeça que esse cara tá arrumando. Opa, Como que alguém disse pra mim que esse cara quer roubar o Vasco? Roubar o quê? Quer fazer mal ao Vasco? Roubar um clube que estava falido? Deixa eu falar um negócio. O Vasco tinha uma fornecedora de material esportivo, que é a Capa, que tá encerrando esse ano. A Capa pagava 600 mil pro Vasco, mais 13% de royalties, que eu não sei quanto que dá. Muito pouco. O Vasco sai de uma Capa e vai pra Nike ano que vem, já tá certo. 37 milhões por ano. Olha isso. O Vasco sai da Betfair, que vai se encerrar agora, que é a patrocinadora master, né, casa de aposta. E segundo informações do Lucas Pedrosa, que é um jornalista do Rio, o Vasco vai dobrar esse valor com uma nova patrocinadora master, que pode ser a Crefisa. Então meu vaticínio aqui não tá... Sai de 70 milhões para 140. O meu vaticínio, a Capa então... está saindo de dezembro e ano que vem a Nike. No Vasco. Então o meu vaticínio aqui então não tá no caminho, meu vaticínio, né? O Pedrinho é o único que o Vasco vai ser muito forte ano que vem. E o Pedrinho é o único presidente que está pensando de fato na reconstrução de São Januário. É porque o futebol mudou muito e alguns clubes não acompanharam. Este é o grande problema. Para mim é o São Paulo. O grande exemplo desse é o São Paulo, tá? Se você vira para um torcedor do São Paulo em 2005, há 20 anos atrás, quando o São Paulo era tricampeão da Libertadores, estava se tornando tricampeão da Libertadores, e vira pro torcedor do São Paulo e fala assim, deixa eu contar um negócio do futuro pra você. Daqui a 20 anos, o Flamengo vai passar o São Paulo em Libertadores. O cara ia dar risada. Exatamente isso. O cara ia dar risada. Exatamente. Tem 3, né? Tem 3. São Paulo tem 3. Mas parou no São Paulo tem 2 mundiais? 3 mundiais. 3 mundiais também? E também. 3 Libertadores, 3 mundiais. Aqui, nós não falamos no começo e não dá tempo. Só um parênteses rapidinho, sim ou não e tal, mas pro Flamengo ser bi-mundial é só uma questão de mais um ano, menos um ano, mais 2 anos, menos 2 anos. É tempo. É tempo. Sorte. Talvez, pela dinâmica hoje do futebol brasileiro, eu diria um pouquinho mais, talvez 5 anos. Por quê? Porque
essa hegemonia do Flamengo, ela tem de ser quebrada. Ou seja, todos vão tentar quebrar a hegemonia do Flamengo. O que é natural na competição do mundo competitivo. Como se nós não temos dinheiro? Botafogo não tem dinheiro, porque esse menino tá lá, mas não botou mais. Mas futebol, não, Fluminense, tá pondo dinheiro Fluminense, de novo. O dinheiro tá com o presidente, tá igual... Aliás, o seu amigo David Ancelotti foi mandado embora. Tá igual o Suledil. Não, foi mandado embora o David Ancelotti. Então, que foi um grande erro saudade, do Botafogo, né? Uma comissão técnica de 2,5 milhões por mês, isso é um absurdo pro futebol brasileiro. Não, e entregou o quê? Uma pré-Libertadores. É muito pouco, gente. Ô, Cláudio, na vida, e você falou ainda há pouquinho, quando a gente vai ficando, o tempo vai passando e vai aprendendo bastante. Na vida, a gente primeiro conhece, né, estuda, conhece, estuda aquilo e tenta resolver. Então você vai aprendendo. E eu tenho a certeza absoluta que o Vasco, por exemplo, que é o assunto aqui, aprendeu muito nesse tempo de crise, está se reinventando e vai voltar muito forte. Olha o que o Rian acaba de dizer em números. Eu disse antes aqui que o Vasco vai ser muito forte em 2026. Ele vem, corrobora, colocando os números do Vasco em relação aos patrocinadores. Ninguém fica parado. Ninguém fica parado. Então a tendência natural é de que nesse mundo competitivo, e é competitivo mesmo porque precisa ser, e cada vez mais tem mais dinheiro dentro do negócio, é que paradigmas sejam quebrados. Isso eu não tenho dúvida. O que o Botafogo fez em 2023 foi uma coisa assim extraordinária. Ia ganhar o brasileiro de pé nas costas. No final, furou os 2 pneus dianteiros, quase que capotou, não deu em nada. No ano seguinte, fez a dupla cena. É porque eu penso assim, é mais do que você ir lá e ganhar. Exatamente. É você se acostumar a disputar. Exatamente. Então, assim, eu como vascaíno, quero muito que o Vasco vença a Copa do Brasil. Claro, vai tirar um peso nas costas absurdo. Mas o fato de voltar a disputar, isso é muito importante. Para ano que vem tá lá de novo. Para ano que vem tá batendo Libertadores. Porque o Vasco, cara, se acostumou à mediocridade dentro do cenário do futebol. Isso. O Vasco, para mim, não como vascaíno, mas como cara que analisa o futebol, é o caso de time grande que de maior decepção nos últimos anos a nível mundial, cara. Sim. Se você me permite, o Vasco... Ninguém fica no limbo esse tempo todo que o Vasco está, como o Botafogo ficou no limbo pior durante um bom tempo também. É que o Vasco tem a torcida maior do que a do Botafogo, maior do que a do Fluminense, e que tem uma paixão pelo clube, e ou seja, tem dinheiro ali para ser explorado. Tem cliente, entre aspas. Entendeu? Porque você vai para a torcida do Fluminense, vai para a torcida do Botafogo, você consegue. A paixão é a mesma. Não aumenta nem diminui. Para nós, o nosso é o mais apaixonante, é o mais bonito. É igual o filho. O meu é mais bonito que o de todo mundo. É a história. Agora, cara, você vê que não tem gestão nenhuma. Zero gestão. Zero para... O que o Flamengo fez? Se arrumou, se ajeitou. Se o Flamengo pediu hoje R$2 a cada torcedor, ele faz um estádio de futebol. Quantos torcedores? R$2. Ele tem 55 milhões de torcedores. Isso. Você pediu R$2 e... Não, e fiéis torcedores. Os caras são... Eu já disse isso aqui nesse programa. Mas o do Vasco também é fiel. É isso que eu quero dizer. Talvez mais do que Botafogo e Fluminense. A gente vai muito quando tá ganhando. Do Vasco tá lá, bicho. Tomando de 3 do Rancatoco e lá enchendo. Tomou de 5 do Criciúma. Tomou de 5 do Criciúma dentro de casa, não foi? Do Mirassol foi mesmo. O que eu falo sempre com relação à marca, as marcas são fantásticas, viu? As marcas são maravilhosas. Agora, é preciso que o torcedor, eu já disse isso aqui e vou repetir, abrace também a marca, né? Porque... tem que abraçar a marca. Tem que saber o que é isso aí. Senão não adianta. O torcedor do Flamengo abraça a marca. Eu conheço tem alguns amigos, né? O Felipe, por exemplo, Creton, lá em Guarulhos, na Aristide Figueiredo, lá do Bar do Maroca, ele é torcedor do Flamengo e tem conta no banco e patrocina, que o Flamengo é dono, que é sócio, que é o Regional do Brasília, o BRB. E isso é de uma relevância extraordinária. E eu falo muito para o pessoal aqui de Campos. Gente, quando alguém patrocinar o Goitacás, patrocinar o Americano, abraça a marca. O retorno do patrocinador é importantíssimo para que o clube possa continuar tendo mais parceiros e reforçar, inclusive, a renovação desses contratos.
Porque senão não adianta. Você colocou lá, Folha da Manhã, na camisa do Goitacás. Aí o camarada lá não tá nem aí, porque Folha da Manhã é Folha da Manhã. Não tá nem aí pra Folha. Pô, peraí. Vamos lá pra banca, vamos comprar jornal, vamos ouvir a Rádio Folha. É isso. É uma cadeia, é uma coisa que precisa rigorosamente acontecer. O torcedor não pode dar de ombros para o patrocinador. Tem que comprar a ideia, comprar o produto, sim. Lembra do refrigerante famoso do Túlio 95 lá? Como é que vendeu aquilo? Sumiu depois. Sumiu depois. Mas sumiu por quê? Você quer saber o que é 7-Up hoje? Pois, então. Você quer saber, não? Não. Porque naquela época, o que aconteceu com o 7-Up? 7-Up era uma águazinha choca com um saborzinho de limão. Você nem chegou a pegar, não, né? Não. Era um Guaraná. Dura de conversar com essas crianças. Eu sou de. Para. Eu sou de Sandy Júnior. Não era um Guaraná, não. Era uma água saborizada. Não critica o Rian, não, porque ele deu um show aqui de informação com números. Eu sou de Sandy Júnior. Nossa. Ele deu informação de que com números, trouxe detalhes inteiros, coisas que a minha memória já não alcança mais. Eu me lembro do Vasco 97, campeão brasileiro. Isso eu me lembro. Eu cobri os 2 jogos. Então, 7-Up era Você vai chegar lá, vou chegar lá, calma aí. Era uma água saborizada com um pouquinho de gás, sabor de limão. O que aconteceu? Aquilo, a indústria bateu em cima e brecou. O que acontece? Guaraná, muito mais saboroso, tem muito mais gás. Feito água. Mas vendeu. Acabou, saiu do mercado. Aí esse é um case que eu estou contando rapidinho essa história. Voltou agora. Pega a garrafinha de H2O e lê. É que a gente não lê. Eu sou meio velho, a gente vai ficando... Pega a garrafinha de H2O e lê do lado ali. 7-Up. Você vai ver. Eu não sabia. Mas é tudo marketing. Então, assim, o que eu quero dizer é isso. Tem uma polarização na política mundial e, consequentemente, no Brasil, em que quando você vê aí um determinado, um cara entra aí de uma fábrica, de um produto, ou tem o patrocínio de um produto, o que acontece? O lado dessa polarização, que é contra aquele cara, vê que ele está sendo patrocinado pelo 7-Up. Isso. Aí fala, gente, para de beber 7-Up. Entendeu? É isso que Arnaldo está falando. E os torcedores precisam ser. Mas aí, Arnaldo, se Ryan falar hoje que é pra turma beber H2O, a turma vai beber H2O. Porque o moleque já é uma influência forte no Vasco. Então, assim, tem que pegar isso e fazer isso que Arnaldo falou, explorar isso. E pegar quem é o cara que fala imediatamente com a torcida hoje. É o Ryan, que é esse menino, que fez um gol ontem, inclusive. Não foi? Foi anulado o gol dele. Sensacional, um impedimento bem pouco do gol do Vasco. É um negócio de menos do que o pé do goleiro. Não, do tamanho do pé do goleiro lá. Impedimento é a coisa mais ridícula que ele ficou brasileiro. Eu acho que esses impedimentos são ridículos. Nessa história toda de Vasco, Arnaldo Nogueira, agora, eu acho que daqui a uns 5, 6 anos, se continuar nessa pegada de organizar a casa que o Pedrinho está fazendo, o Vasco inevitavelmente vai bater título grande. Porque tem torcida, tem mercado, revela, enfim, vai bater coisa grande. Para domingo, o que você arrisca dizer aí? Vasco é campeão da Copa do Brasil? Eu acho que o Vasco leva, só que é um jogo muito perigoso. O Corinthians fez um jogo fora de casa contra o Cruzeiro, primeiro jogo da semifinal, muito inteligente, porque o Corinthians tem dificuldade quando ele propõe um jogo. Quando ele tem que jogar de forma mais reativa, ele acaba complicando mais a vida. Acho que vai ter uma alteração ou outra, não sei se o Garro começa, isso começa com o Carrídio, mas é um jogo de paciência, cara. É um jogo que o Vasco tem que ter paciência, muita atenção para não gerar contra-ataque, mas eu vou em um 2-1 pro Vasco. Penalidades máximas de novo. Pra que isso? Não tem. Lero, nem vem cá que eu também quero. Penalidades máximas de novo. As duas equipes vão jogar um futebol bastante interessante. Vai ser um bom jogo. O Corinthians, na minha opinião, repito, que vai ser um tanto quanto conservador. O Vasco vai tentar propor o jogo, vai tentar fazer a parte dele. Mas eu ainda creio num empatezinho. Tem um Neneca lá, cara. Tem lá o nosso grande Neneca lá, o Hugo Souza, goleiro do Corinthians, que é uma fera. Assim. Ontem aquela bola na trave, ele não Você conhece a história dele, né? É? História de vida dele, você conhece, do Hugo Souza?
Não, já teve em Campos, inclusive, trazido pelo aquele. Como é que chama Esqueci o nome do rapaz. Ele é de Cardoso. Quer dizer, eu falo que ele é de Cardoso. Ele é de Rio das Ostras. Foi criado com a avó em Cardoso Moreira. Muito legal, né? Eu sei que o Carlos Miguel, o goleiro do Palmeiras, que tem parentesco em Cardoso. Em Cardoso Moreira. Sim, o Carlos Miguel. Mas, enfim, vai ser um jogo realmente de lascar. A última atração do ano. Não tem mais futebol na televisão depois disso, acabou. Só que depois disso tem... Mas em janeiro já começa. Aí já tem a pelada. A pelada do Zico vai ter? Já teve? Como é que é? Vai ter. Vai ter ainda, né? O Brasileiro ano que vem começa em janeiro, né? Dia 28 de janeiro já tem bola rolando pelo Brasileirão, que eu acho um verdadeiro absurdo. Primeiro a CBF impõe a redução dos estaduais. Ok, a Federação do Rio de Janeiro fantasticamente saiu na frente e criou lá no mínimo de datas dentro do possível. Acho que 10 datas, não falha a memória. De 16, 10 datas, a gente é menos, quase que a metade, né? Quase a metade do que existia. Aí vão lá e metem o brasileiro no meio do Campeonato do Rio de Janeiro, dos campeonatos regionais. Dia 28 de janeiro já tem bola rolando, dentro da terceira rodada do estadual, já tem bola rolando pelo brasileiro. E pior do que isso, os clubes, porque houve diminuição de datas, diminuição de rodadas do Rio de Janeiro, vão ter, poderão jogar com time extra, time alternativo, até a terceira rodada. Só que aí eu quero saber como é que alguém vai definir qual é o time alternativo do Flamengo, do Botafogo, do próprio Fluminense. Se você... Não tem como... O Flamengo, inclusive, está fora da Copinha. Está fora da Copinha por conta do início do estadual do Rio de Janeiro. O Botafogo vai com o time sub-17 mesclado ali com sub-20. Olha só que isso para a Copinha, que é a Copa São Paulo Futebol Júnior. Então, fizeram uma lambança no calendário. Eu acho justo, obviamente, que se faça mudança. Tem a Copa do Mundo, essa coisa toda e tal. O Brasil é um país onde se joga futebol com esse tamanhão, que se não tivesse esse tamanhão todo, não teria problema nenhum. Agora, o tamanho é enorme do país e você joga futebol quase que todos os dias. A televisão adora essa questão toda. A televisão fica numa felicidade extraordinária, porque o futebol dá audiência, sim. Futebol é um produto extraordinário. Eu em 1984... eu ouvi do João Saldanha, saludo João Saldanha, sentado na redação da Rádio Jornal do Brasil, o seguinte: o futebol é o maior produto interno que o Brasil possui. E aí está a verdade. Sim. Quando Flamengo Flamengo e Palmeiras, por exemplo, entram em campo, quantos milhões estão envolvidos ali? O problema dessa questão de calendário, acho que a tendência é melhorar. Porque a Liga Brasileira é uma das raríssimas ligas do mundo que o campeonato só começa na metade da temporada. A Liga Europeia começou a temporada deles, começou o Campeonato Nacional, em qualquer canto da Europa. Então eu não acho tão ruim o brasileiro começar em janeiro. Tem que ver como que os times vão se adequar. Porque normalmente a janela mais forte dos times brasileiros são a janela do meio do ano. O Botafogo foi campeão do que foi ano passado, porque chegou no meio do ano Luiz Henrique, Almada. Agora, como é que vai ser esse planejamento? Já vai ter que investir na primeira janela. Até isso a vai ser curioso. 19ª rodada, isso mesmo, 19ª rodada será antes da Copa do Mundo. Aí retoma na 20ª e vai até 2 de dezembro, se não falha a memória. Eu acho isso, sei lá, eu não sei. Tá bom, eu estou criticando aqui, achando ruim, mas eu também não tenho uma definição. Até porque eu não ganho para isso, não trabalho para isso, não estudo para isso. Entendeu? Então, eu sou crítico, na verdade. Vai ter que ver na prática como é que vai ser, né? Exatamente. Agora, como é que se define que é time reserva, que é time titular? Então, de repente, o Botafogo abre mão do estadual, coloca o time dele principal no Brasileirão, consegue fazer uma vantagem enorme, já vai para a Copa do Mundo, né? Quando for para a Copa do Mundo na 19ª rodada, já está com uma vantagem de X pontos na frente do segundo colocado. Aí, quando voltar da Copa do Mundo, começa um novo campeonato. Com alguém com uma pontuação fantástica na frente. Alguém vai planejar isso? Não sei. Não sei. Como você disse, tem que ver o que vai realmente acontecer. Agora,
a pergunta fica no ar. Como é que se define time alternativo de Flamengo, Botafogo, Fluminense, o próprio Vasco também e tal? Porque a questão do calendário, quando eu falo do calendário, porque eu estou geograficamente no interior do Rio de Janeiro e eu preciso defender os clubes de menor investimento. Se eu não tiver um discurso favorável aos clubes de menor investimento, como é que eu fico? Eu vou trabalhar contra mim agora, é isso? Eu acho que futuramente, por conta de mercado, dinheiro, que a gente sabe que manda no futebol, a tendência são, por exemplo, aqui no Rio, os 4 grandes do Rio, entrar só na fase de mata-mata. A tendência é essa. Seria uma. Seria ótimo. Aqui, 8h47, 3 minutozinhos de intervalo pra gente voltar e... Fala do Goitacás. Eu também tô com o Arnaldo, é jogo duro, gente, não dá pra você pegar aí uma decisão com um time bom, 2 times nivelados, aliás, até no Campeonato Brasileiro os 2 estão juntos, um em 13º, acho que outro e em o 14º. E aí o encanto do futebol, que se o futebol tivesse lógica, daria Cruzeiro, que ficou em 3º, e Fluminense, que ficou em 6º. Nada a ver. É outra história. Amigo, deixa eu falar uma coisinha rapidinho, mandar só um abraço rapidinho antes que eu me esqueça, mandar um abraço pro Saulo Maciel. A gente falou sobre ele, que são aí da nova geração, falamos das 2 da nova geração, no caso o Saulo Maciel e o Rian Souza, que aqui está. Então, está ouvindo o programa, um abraço lá para o nosso querido Saulo já Maciel. Tá com cabelo branco, já me deu muito trabalho, mas a gente boa, tá gosta com cabelo dele. branco, né, velho? Mas sempre teve, né? Ele já vem, ele já tem desde novo. É o George Clooney do rádio. Marcel é meio estressadinho, né? Meio Não, tá ótimo. Tá mais calminho agora? Tá muito mais calmo, né? Nós estamos assim numa fase tá realmente maravilhosa. Porque a gente já brigou muito, meu Deus do céu. Ele é meio estressadinho. A gente se respeita, se gosta e tal. Mas é assim, né? Sempre briga, né? Sempre discute. É só brincadeira é a opinião de outro e tal. Competentíssimo. O homem casado é um homem calmo. E como é que é o negócio? O homem casado é um homem mais calmo. Casou, né? Saulo casou, né? O cara toma uma ilha, viu? Tá, musculação tá forte pra burro. 8h49, voltamos já. Aqui na Folha FM, Goitacás vence a Série B2, que é a 4ª divisão, e vai pra 3ª agora. Como é que fica esse futuro aí do Goitacás na visão também desses 2 cronistas esportivos aqui na Folha FM? Oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e Radmed Diagnósticos por Imagem. Se nada mudar,